Muito boa tarde, bem-vindo ao consultório do Porto Canal, no seu programa de saúde. Surge de uma forma silenciosa por não apresentar sintomas iniciais. O glaucoma atinge mais de 100 mil portugueses e a incidência tende a aumentar. Vamos conhecer melhor esta doença ocular, os seus fatores de risco, a sua forma de prevenção e também, obviamente, o seu tratamento. Tudo na primeira parte e para isso é meu convidado, Dr. Nuno Lopes, é oftalmologista. Muito bem-vindo, Sr. Doutor. Obrigado. E obrigada por estar connosco aqui no consultório. Vamos então falar de glaucoma na primeira parte e antes de darmos início a esta conversa, vou relembrar os telespectadores que podem participar em direto neste programa, não nesta primeira parte, mas na segunda parte. Hoje a especialidade é cardiologia. Vou receber, depois do intervalo, o Dr. João Lopes Gomes e é nessa altura que conto então com as suas questões. Pode ligar-nos através do 22953-8525. Se preferir, pode colocar a sua questão por escrito e enviá-la para consultório@portocanal.pt. Já sabe que a segunda parte é inteiramente dedicada aos telespectadores e por isso mesmo fico à sua espera depois do intervalo. Agora vamos falar, como lhe disse, de glaucoma. Vamos então ficar a conhecer esta doença. Senhor doutor, como é que podemos então descrever o que é o glaucoma? Ora, antes de mais, obrigado pelo convite para estar aqui presente e cumprimento também os telespectadores. O glaucoma é uma doença neurodegenerativa. É uma doença que afeta mais especificamente o nervo óptico, que é a estrutura que veicula a informação que é captada na retina do nosso olho para o nosso cérebro. E é uma doença crónica lentamente progressiva que realmente vai cursando com uma perda progressiva do campo visual e que, se não for detectada atempadamente e não for impedida a sua progressão acelerada, pode realmente levar à cegueira. Ao pior cenário. Exatamente. Que é a cegueira. Eu comecei por dizer que surgia de uma forma silenciosa, romanceando aqui um pouco, mas ela de facto vai-se manifestando sem sintomas, o que vai dificultar precisamente aquilo que nos acabou de dizer. Exatamente. O diagnóstico mais cedo. Exatamente. Portanto, o glaucoma é silencioso e muitas vezes é referido como o ladrão silencioso da nossa visão, porque talvez o maior fator de risco para a sua progressão é a hipertensão ocular. E a hipertensão ocular não se sente. Portanto, um paciente tem uma tensão ocular dentro dos valores normais ou acima do normal. O que é uma tensão ocular, Sr. Doutor? A tensão ocular é a medida que nós acabamos por conseguir ter da pressão que é exercida no interior do olho. Portanto, dentro do nosso olho nós temos um tecido que chama-se o corpo ciliar, que é um órgão que produz um líquido. Esse líquido é um líquido fundamental para o equilíbrio ocular, para a homeostasia do olho, e esse líquido é produzido de acordo com uma determinada taxa, mas para que haja equilíbrio também tem que ser filtrado e drenado para a circulação venosa vascular do nosso olho, e se isso não ocorrer de uma forma concertada, o que acontece é que continua a ser produzido líquido e, ao não ser drenado convenientemente, acumula-se uma pressão muito grande que gera um stress mecânico a nível do nervo óptico e, com a compressão dos axónios, das células nervosas, leva à morte celular. E, portanto, essa morte acaba por ser irreversível. E então, a pressão intraocular, se estiver acima de valores da normalidade, não gera dor. Portanto, um paciente que tenha uma tensão ocular de 12 ou de 15, que é perfeitamente normal na nossa raça, ou se tiver 20 ou 30 ou 40, desde que essa pressão não seja atingida assim de forma brusca, ele não vai sentir nada. E, portanto, vai ter um fator de risco para a progressão. Para além disso, a perda de campo visual relacionada com o glaucoma é uma perda bastante específica e normalmente começa da periferia para o centro. E, portanto, um paciente que tenha um dano precoce de glaucoma ou moderado, mas que essencialmente atinja um olho, o outro olho consegue compensar sempre de certa forma. Nós estamos normalmente habituados a valorizar aquilo que é o detalhe. Portanto, nós estamos habituados a ler, a usar a nossa visão discriminativa para o longe ou para o perto. Não estamos muito atentos se neste momento eu consigo ver algo que está muito na periferia do meu olhar. Eu estava precisamente a pensar nisso. E, portanto, conseguia ver ali. Mas não pensamos nisso, obviamente. Não pensamos e é muito difícil. É difícil porque não temos essa atenção, mas também porque o nosso cérebro, de forma bastante engenhosa, nas zonas onde já temos o defeito do campo visual, ele não nos faz ver essa zona como uma zona negra, uma zona preta. Portanto, o que é que ele faz? Ele acaba por reunir imagens das zonas funcionantes que estão ao redor das zonas que estão, que não funcionam, que estão mortas, das células mortas, e faz-nos parecer que ali existe qualquer coisa,
mas que não está escuro e, portanto, realmente os pacientes podem ter uma evolução até significativa da doença sem se aperceberem. Isso, obviamente, que não ajuda em nada. Não ajuda nada na detecção e mesmo depois na adesão ao tratamento, porque os pacientes têm que fazer tratamento, às vezes, para uma doença que ainda não sentem, que às vezes a medicação até os faz ter um ou outro efeito secundário e é difícil ter o cumprimento. Muito bem. Antes de falarmos do tratamento, sei que existem tipos de glaucoma diferentes. Sim, sim. Não são todos iguais. Exatamente. Há vários tipos de glaucoma. O glaucoma mais frequente, responsável se calhar por 75% dos casos, são os glaucomas de ângulo aberto, dentre os quais o mais frequente é o glaucoma primário de ângulo aberto. Ou seja, um glaucoma que surge sem causa específica, digamos, sem nenhuma doença desencadeante. Há muitos fatores de risco para glaucoma, mas este não tem nenhum. Portanto, normalmente está associado a uma dificuldade da drenagem do húmero aquoso, que não se consegue realmente objetivar num ou noutro cenário. Os outros casos são os glaucomas de ângulo fechados, de ângulo estreito, que são responsáveis pelos outros 25% dos casos. E esses já conhecemos algumas causas. Sei, por exemplo, que a hereditariedade tem aqui um papel importante. Sim, nos glaucomas, principalmente de ângulo aberto, mas em geral, os maiores fatores de risco são, por um lado, a idade. Portanto, a partir dos 40 anos e com o passar dos anos, a idade por si só é um fator de risco. O maior fator de risco nós já falamos, que é a hipertensão ocular. A idade, desculpe interrompê-lo, Sr. Doutor, podemos dizer que esta incidência tem aumentado também porque a população está cada vez mais envelhecida? Claro. Claro, portanto, nós em Portugal já falou e bem nos números, temos à volta de 100 mil, cerca de 6 mil pessoas volta com cegas. Tendência a aumentar. Exatamente, e a nível mundial cerca de 80 milhões, nas estimativas de 2010 e para 2020 provavelmente 100 milhões, com 5 milhões de cegos por glaucoma. Portanto, estamos a falar dos fatores de risco. Para além da idade e da hipertensão ocular, por exemplo, a raça negra tem mais predisposição, quem tem miopia tem mais predisposição também. Existem outras doenças, como a apneia do sono, como doenças vasospásticas, que podem também aumentar o risco. Existem doenças específicas do olho, por exemplo, a pseudosfoliação é uma causa, é uma doença em que há uma libertação, digamos, de um material, como se fosse um material fibrilogranular, uma poeira no interior do olho que entope a drenagem. Temos os tratamentos com cortisona. Portanto, há muitos fatores de risco e as pessoas que têm este tipo de fatores de risco devem ser observados precocemente e devem ser seguidos com mais atenção para o despiste da patologia. Como é que é feito este despiste? Ora bem, em primeiro lugar é importante fazermos as consultas regularmente no oftalmologista. Isso para toda a população? Para toda a população, em geral. Com ou sem fatores de risco? Com ou sem fatores de risco. Os descendentes de alguém com glaucoma devem ser observados mais cedo, por exemplo, por volta dos 35 anos e depois dos 40 anualmente. E depois, na consulta, o que é que nós fazemos para estes pacientes? Para além de tudo aquilo que nós fazemos genericamente em qualquer caso de consulta de oftalmologia, temos que relacionar os valores da tensão ocular que vemos com o que nós vemos a nível de aspecto do nervo óptico. Podemos suportar-nos em exames que nos ajudam, digamos, a registar o aspecto do nervo óptico, portanto, fotografias do nervo óptico, exames que nos ajudam também a ver como é que está a estrutura, e são exames computadorizados, que não só nos registram a estrutura, como quantificam as fibras nervosas que estão no nervo, e que depois podem ser realizados passados 6 meses, 1 ano, o que for, e conseguem perceber se está a haver evolução. E depois um exame funcional, que é o campo visual. O exame de campo visual em que, olho a olho, o paciente vai fazendo para perceber qual a capacidade discriminativa de luz, portanto, em cada ponto de teste vai tentar perceber qual é o estímulo mais fraco, que é essa zona do nosso campo visual, ou da nossa retina neste caso, que consegue ver e traça-nos um mapa de campo visual que depois vai sendo comparado consulta após consulta, e tudo isso tem que ser relacionado. Outro dado que também é importante termos e que às vezes não é tão atentado é a espessura da córnea. Portanto, a hipertensão ocular por si só não é digamos, significativo, não é diagnóstico de glaucoma. Há pessoas que têm hipertensão ocular e não têm glaucoma, se calhar até a generalidade, mas também há pessoas com glaucoma e com tensão ocular dentro dos valores normais. Isto porquê?
Um dos fatores que pode levar aqui ao engano é alterações da espessura relativamente à média da população, da espessura da córnea. Ora, a córnea é o tecido transparente que está na parte anterior do nosso olho, como se fosse, por exemplo, um vidro de um relógio, e todos os aparelhos estão calibrados para a espessura média da nossa população. Mas se tivermos, por exemplo, alguém que tenha uma córnea demasiado espessa, podemos estar a medir valores que consideramos acima do normal, mas se estes fossem compensados para o acréscimo de espessura, podemos estar dentro da normalidade. E o oposto acontece se a córnea for fina, que em si é também um fator de risco para a progressão de glaucoma. Os portugueses têm conhecimento sobre o glaucoma? Acha que estão bem informados relativamente a esta patologia? Eu acho que não. Não sei ao certo como é que será noutros países em termos de cultura, mas é assim, aqui nós sentimos que realmente não há informação suficiente. Programas como este, sem dúvida, são extraordinários nesse aspecto, mas realmente eu acho que é muito difícil conseguir chegar mesmo às zonas mais recônditas do país, mais rurais, por exemplo. Portanto, é fundamental este tipo de iniciativas, é fundamental fazer programas de rastreio junto dos cuidadores de saúde primária, por exemplo. É importante também informar estes colegas para todos os fatores de risco, para que eles façam chegar aos pacientes que consultam, mesmo na periferia, para observarem, para irem ver o médico, e portanto acho que há muito menos informação relativamente a esta doença do que aquela que devia existir relativamente a todos os fatores de risco, e isso é responsável precisamente pela detecção tardia, porque nós sabemos que existem estes casos todos no glaucoma, mas sabemos que há muitos mais por diagnosticar. Claro que sim, claro que sim. Senhor Doutor, falou em 35 anos, que a partir dos 35 anos, se por exemplo tiver história familiar associada ao glaucoma, deve então ter um cuidado acrescido. Antes dos 35 anos, é menos comum ou há poucos casos de glaucoma ou não existem de todo? Existe glaucoma, infelizmente, em qualquer idade. Portanto, é muito menos frequente, sem dúvida. Não devemos associar só ao fator idade? Não, realmente não. É assim, existem glaucomas congénitos, glaucomas de nascença por anomalias na formação, digamos, do sistema de drenagem, do ângulo, habitualmente. Podem haver glaucomas na infância, glaucomas juvenis, portanto, é uma doença que pode realmente surgir em qualquer idade. Aquilo que nós sabemos é que realmente, a partir do momento que surge, ela mantém-se. Portanto, é uma doença para toda a vida, crónica, que nos obriga a vigilância, tratamento, realmente ao longo de toda a vida. E isso faz com que a prevalência seja crescente. Portanto, se temos os casos que surgem à nascença, os que surgem na infância, os que surgem na idade adulta, todos eles se vão acumular e, portanto, à medida que a população vai envelhecendo, sem dúvida que também a prevalência da doença aumenta. Vamos perceber então de que forma é que se trata o glaucoma, e pergunto-lhe também se o tratamento vai reverter o processo ou não, vai apenas adiar. Sim, portanto, realmente o tratamento aqui do glaucoma o grande objetivo do tratamento é conservar a visão que o paciente tem ou não deixá-la progredir de forma acelerada, de modo que a lenta progressão que a doença vai tendo, ou até às vezes perda que vai surgindo pela própria idade, não acabe por interferir com as atividades de vida diária do nosso paciente. Portanto, nós não procuramos nem conseguimos reverter, porque as lesões neuronais, digamos, são irreversíveis neste caso, mas portanto, realmente... é de facto urgente que o diagnóstico seja feito o quanto antes. É o mais importante. E a nível de tratamento, o que é que nós temos? Essencialmente são tratamentos médicos, portanto com medicamentos, ou a nível cirúrgico, com laser ou com cirurgia mesmo do bloco operatório, digamos. Vai depender do estado em que está o glaucoma? Sim, ou do tipo de glaucoma e do estado em que está. Alguns tipos de glaucoma o tratamento é logo essencialmente cirúrgico, porque já sabe que o tratamento médico não é propriamente funcionante. Isso, por exemplo, acontece com os glaucomas congénitos. A nível do glaucoma mais frequente, primeiro de ângulo aberto, o nosso tratamento de primeira linha, digamos, é a medicação para reduzir o tal maior fator de risco para a progressão, que é a hipertensão ocular. Portanto, nesse âmbito, aquilo que se utiliza inicialmente são os colírios, que são aplicados uma vez ou duas vezes por dia, e o efeito deles passa por reduzir a produção de líquido
ou aumentar a sua drenagem, conseguindo dessa forma reduzir a pressão intraocular. Há várias classes de medicamentos e vão sendo utilizadas em escalada mediante a tolerância, mediante o efeito em cada paciente particular e às vezes mediante o tipo de glaucoma, que para uns há medicamentos que funcionam melhores, para outros há outros que funcionam melhor. Quando existe tolerância e o tratamento médico é suficiente, perfeito, normalmente fica por aí. Se não for suficientemente eficaz, ou se houver alergia ou intolerância às gotas, ou incapacidade do paciente em cumprir o tratamento, que às vezes também acontece, temos opção de tratamento com laser. Aqui, nos tipos de ângulo aberto, nos glaucomas de ângulo aberto, o laser é essencialmente feito na zona de drenagem, nós chamamos o ângulo na malha trabecular, para torná-la mais permeável à saída do humor aquoso. Existem outros tipos de lasers para os glaucomas de ângulo estreito, que também são feitos, mas realmente são casos menos habituais. E depois, quando estas duas hipóteses não solucionam ou não estabilizam, não nos permitem atingir o que nós chamamos a pressão-alvo para o nosso paciente, com que ele não irá progredir, podemos ter a necessidade de fazer um tratamento cirúrgico. Os tratamentos cirúrgicos, em regra geral, há mais e menos invasivos, uns têm uma capacidade de redução da pressão intraocular menor, outros têm maior, normalmente não são a primeira linha, e o que é que eles nos oferecem? A possibilidade de haver uma drenagem do humor aquoso, do líquido que está no interior do olho para o exterior, de uma forma relativamente controlada, de modo a descomprimir o interior do olho e conseguirmos assim uns valores de pressão ocular que permitam ao nosso paciente conservar a sua visão ao longo dos anos. Senhor Doutor, para evitar isto tudo, há formas de prevenção? Sim. Podemos prevenir o glaucoma? A prevenção na prática aqui baseia-se em fazer consultas regulares, em fazer consultas em locais especializados para o efeito, que realmente tenham a capacidade para estar alerta para os fatores de risco, para pedir os exames no tempo certo e conseguir intervir. Aqui, realmente, os grandes desafios no glaucoma são detectar precocemente. Se detectarmos precocemente, estamos logo a ter mais capacidade visual para conservar ao longo do resto dos anos de vida. Depois, detectar também a progressão, porque devemos estar extremamente atentos à progressão, e depois conseguir que o paciente seja fiel ao tratamento. Isso ainda é muito difícil, não é? É muito difícil. Há muita resistência da parte dos doentes à terapêutica. Sim, tem a ver com ser uma doença silenciosa e, portanto, por vezes o paciente mesmo... Isso quer dizer que se provocasse dor, provavelmente eles aderiam? Sim, por exemplo, existe um tipo de glaucoma, que é o glaucoma de encerramento primário do ângulo, que é o que nós às vezes se apresenta de uma forma aguda, com subidas bruscas de tensão ocular, que realmente o paciente vem sempre ao hospital, porque dá uma dor enorme, dá náuseas, dá vómitos e, portanto, esse traz o paciente normalmente até a um serviço de urgência. Agora, o glaucoma mais habitual não é exatamente dessa forma. Então, por vezes, o paciente sente que tem um tratamento para toda a vida. Tem umas gotas que às vezes até podem deixar o olho um bocadinho mais vermelho, ou até gerar uma picada, um transtorno da superfície ocular, e que se calhar até uma pessoa extremamente ocupada, que tem dificuldade em encaixar a aplicação das gotas na sua rotina. Estes pacientes às vezes facilitam. Digamos que não é às vezes voluntariamente, mas claro, tem menor estímulo para se manter fiéis ao tratamento. E podem estar a comprometer. E depois temos outros casos, por exemplo, temos pessoas que involuntariamente também falham o tratamento. Portanto, nós, sabendo que é uma doença com uma prevalência muito grande na idade avançada, às vezes temos pacientes que têm dificuldades de movimento, claro, que têm dificuldades articulares e às vezes não têm quem os ajude a colocar as gotas. Portanto, por vezes até pensam que colocam muito bem as gotas, mas se nós não virmos, não tivermos um programa de perguntar ao paciente se ele consegue colocar adequadamente, se é ele que põe, quem é que põe, vê-lo a pôr, às vezes não conseguimos detectar alguns incumprimentos, voluntários ou involuntários, que se conseguirmos detectá-los logo, estamos a evitar uma progressão desnecessária na prática desta doença. Ainda se associa muito o glaucoma à cegueira, mas é importante dizer que com tudo aquilo que acabamos de dizer, se de facto o diagnóstico for feito precocemente, se o tratamento for cumprido, podemos evitar, obviamente, este... Sim,
Portanto, este estado? Os glaucomas não são todos iguais. Há glaucomas de mais fácil tratamento e outros que são mais agressivos, mais resistentes ao tratamento. Agora, mas não há uma sem sentença. dúvida, claro que não, de modo algum, de modo algum. Isso é importante sim. também deixar Aliás, essa informação. Neste momento até se fala bastante de alguns tratamentos que naturalmente não previnem a cegueira, mas é mais um conjunto de fármacos que nos têm ajudado, que são tratamentos neuroprotetores, que nos ajudam na prática a tentar recuperar uma fração de células que não foi atingida, digamos, pelo estímulo agressor, seja mecânico, seja por falta de suprimento sanguíneo, que também surge no glaucoma, e que desencadeia a morte de determinadas células. Isto às vezes gera um pequeno ambiente que é um bocadinho hostil às células que estão vizinhas, que na verdade não têm uma morte celular assegurada, mas que se não forem, com a possibilidade de serem recuperadas, se isso não acontecer, podem ser contagiadas, digamos, pelo microambiente químico das células que estão a morrer na vizinhança, e então há alguns tratamentos que começam a chegar agora, que nos podem ajudar um bocadinho a reequilibrar a balança nestes termos e a tentar recuperar um bocadinho este tipo de fração celular que na prática falamos de lesão neuronal secundária, que pode realmente não vir a acontecer, e portanto há alguns estudos que já comprovam a sua eficácia e pronto, é mais uma esperança neste campo. Há muita investigação à volta desta área, Há Dr. muita investigação, muita, por ser uma doença que atinge tanta gente. Portanto, o glaucoma é a segunda maior causa de cegueira a nível mundial e é a primeira causa de cegueira irreversível em todo o mundo. E, portanto, há muito estímulo para investigação, para descobrirem novos exames para conseguir detectar mais precocemente exames que sejam mais sensíveis e específicos, dentro da própria medicação, medicamentos que sejam mais eficazes, ou então que, por exemplo, façam algum bypass à adesão terapêutica. Imagina um implante que vá libertando a medicação de forma prolongada e não exija uma toma diária, casos das por pessoas exemplo. mais velhas e que Exatamente, não... e mesmo a nível cirúrgico, opções cirúrgicas que sejam mais seguras e a longo prazo. E depois também há muita investigação na parte genética a nível deste aspecto, portanto, sem dúvida que o futuro é promissor. É promissor. E o Sr. vai estar cá para ver esse futuro, porque ainda é muito espero jovem. Que sim, claro que sim, com certeza. Sr. para terminarmos esta nossa primeira parte, pedia-lhe que deixasse umas dicas de saúde ocular, chamemos-lhe assim, porque sabemos que os hábitos de vida saudável, por exemplo, estão, hoje em dia, eu trago quase sempre aqui, das minhas conversas aqui no consultório, fazemos um apelo à população para que adote estilos de vida saudáveis. É verdade que estes estilos de vida saudáveis, que passam pela alimentação, pelo não fumar e muitas outras coisas, podem também ajudar à saúde dos nossos olhos. Sim, sem dúvida. Portanto, por um lado, a alimentação diversificada é sempre essencial. Digamos, a falta de alguns tipos de nutrientes pode provocar, por exemplo, secura ocular. Algumas doenças da retina que podem ser prevenidas se houver um bom aporte em termos de legumes, de fruta, de ômega 3, portanto, daqueles peixes gordos, mas bons. De resto, é assim, em tudo. É importante descansar o suficiente, é importante alimentar-nos bem, termos um estilo de vida pouco sedentário. Tudo isso nos ajuda em todos os aspectos. Relativamente ao fumar, algumas às vezes são prejudiciais para umas coisas, às vezes são melhores para outras doenças em particular, mas genericamente, claro que é melhor não fumar. Dr. Nuno Lopes, muito obrigada pela passagem aqui pelo consultório, foi um gosto recebê-lo, e à CUF também, nosso parceiro aqui no programa Consultório.